Olá, estudantes do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje, trazendo como título Referências a outros textos. O que isso quer dizer? Nesta aula, nós falaremos sobre o diálogo que ocorre entre textos ou entre os textos e outras linguagens, como por exemplo, cinema, teatro, música. Você vai perceber que nós conseguimos identificar em um texto referências implícitas ou explícitas a outros textos. Bons estudos! Nesta aula, discutiremos sobre a relação entre textos identificada na leitura de produções artísticas e literárias. Quer dizer, nós falaremos sobre a intertextualidade. Isto é, nós iremos conversar a respeito da interação entre texto, do diálogo que existe entre os textos. Essa conversa entre si, o que tem de um texto no outro. Com o objetivo de analisar entre os textos literários e também entre esses e outras manifestações artísticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Mas antes, vamos falar sobre um dia que precisa ser fortemente lembrado, relembrado e refletido. Porque ultimamente nós observamos situações e acontecimentos que nos faz pensar até que ponto estamos chegando. Veja, nós temos a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Dentre outros aspectos, ela estabelece o dia 20 de novembro como data para comemorar o Dia da Consciência Negra. Mas o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Por que eu trago essa informação para vocês? Porque, ao pesquisar, nós encontramos as duas datas. Mas o que eu gostaria de destacar é que, oficialmente, esse dia foi instituído pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Então, é apenas uma referência aos dados que nós encontramos a respeito dessa lei. Mas o que essa data significa? Bom, essa data foi criada para discutir a história dos negros no país, sua cultura e sua colaboração para a sociedade que temos hoje. Além disso, é também uma oportunidade para lembrar e evidenciar os problemas sociais que ainda afligem essa parcela da população. Observem algumas imagens que nós temos aqui e pense sobre elas. Veja
o quanto nós vamos recebendo de benefício, de aprendizado com todas as pessoas, com todos os povos. Veja quanta coisa boa nós recebemos. E por que não dar também? Veja que as origens do Dia da Consciência Negra estão relacionadas aos esforços dos movimentos sociais para evidenciar as desigualdades históricas que afligem as populações negras e pardas do Brasil. A data coincide com o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, no período colonial brasileiro. Bem, mas você pode estar se perguntando, mas professor, como é que eu consigo identificar essa intertextualidade? Veja, como eu disse, a intertextualidade é um diálogo entre os textos. Mas não só apenas entre os textos. No caso, nós também podemos elevar esse conhecimento imaginando que a intertextualidade também é uma conversa entre os textos e os acontecimentos, os textos e a história. Porque nós só conseguimos encontrar esse diálogo quando nós lemos e vamos também acompanhando tudo o que nos cerca. Você vai percebendo uma história dentro da outra, um fato dentro de um texto, de um pouco de um personagem no outro. Então isso é intertextualidade. É quando você consegue fazer uma leitura, ouvir uma música, lembrar de algo que você leu. Você percebe ali uma coisa conversando com a outra, ou um texto conversando, dialogando com o outro. Logo a seguir, você irá ler um texto de Teobaldo Miranda Santos, que contribui para fortalecer a nossa reflexão sobre o tema em questão, ou seja, sobre consciência negra. Nesse texto, nós temos a presença de Chico Rei, um personagem lendário da tradição oral de Minas Gerais. Personagens lendários são aqueles cujos feitos enaltecem a tradição de um povo. Embora sua história tenha sido transmitida de geração em geração, não há registros históricos de sua existência. Narrativas como essas, em que há uma mistura de realidade para dar veracidade à história e fantasia, recebem o nome de lenda. Faça a leitura do texto. Desse modo, você vai compreender a intertextualidade desse texto com o que você estudou nas aulas de história, por exemplo. Ok? Agora é o momento de você fazer a atividade. De que maneira? Após você ter realizado a leitura do texto A História de Chico Rei e acompanhado a narração do livro O Pequeno Príncipe Preto, que reforça a autoestima e o protagonismo de crianças negras,
Siga as instruções para a produção de um conto, isto é, de uma história, em que você apresente personagens negros como protagonistas. Crie uma história ou faça uma adaptação de uma história que você leu, como, por exemplo, o livro de Rodrigo França, que foi inspirado no livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Veja aqui, você vai escrever um texto em que expresse os valores positivos que fortalecem a população negra e deixe cada vez mais claro o quão importante ou quão essencial é valorizar quem são e de onde vieram. Por quê? Nós encontramos várias histórias infantis, vários contos, em que não tem uma representatividade dos protagonistas negros. São inúmeras histórias, mas que essa população, essas crianças, não se veem como protagonista dessa história. São personagens idealizados, mas apenas direcionados a um público ou a um estereótipo. Pense nisso, veja de que maneira você pode criar esse personagem e enaltecer as qualidades dele ou dela. Siga as orientações para a produção da sua história. Leia com bastante atenção. Acompanhe as etapas na construção, na criação dessa sua história. Lembre-se que você não vai fazer esse trabalho, essa atividade, às pressas. Precisa fazer acompanhando toda uma sequência, toda uma organização para ter uma história criativa e bem contada. Certo? Em caso de dúvida, entre em contato comigo. Chegamos ao final da nossa aula. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.